Saúde para aqui, vocês. Chupacana show aqui. A turma, eles estão se... Ah lá, pelo menos eles pegaram uma tábua de frutos para eles comerem também. Tá bom, e a cervejinha também. Eles são terríveis. Lógico que tem. O que eu ia te perguntar? Você já tocou nesse ponto, né? Que você é um cara interessante que viu a história. Você falou aqui pra gente da questão do etanol, por que começou o desafio, etc. E agora eu vejo que a gente passa por um momento de uma nova revolução. Né? Nós temos um grupo Raizen fazendo já etanol de segunda geração. Você citou muito bem a questão do biogás aí que o pessoal da Cocal também faz, a questão do hidrogênio verde. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua visão em relação a novos produtos, não sei, novas tecnologias que o setor tem. Bom, isso é inevitável, né? Porque eu acho que, principalmente da cana, nós usamos muito pouco da energia que ela consegue, de maneira tão eficiente, capturar do sol. E então, nós temos de trabalhar mais esses subprodutos da cana. E nisso eu vejo a palha com potencial muito grande para ser melhor aproveitado, mas como agrônomo defendo que pelo menos 50% da palha tem de permanecer, porque o efeito da palha que fica é impressionante, né? Mas você pode tirar, a gente tem experimentos mostrando. E o que fazer com essa palha? Aí que eu defendo que, num primeiro momento, a primeira aplicação e mais interessante é a geração de energia elétrica em sistemas super eficientes, com pressões de caldeira muito alta, com turbinas eficientes. Por quê? Há essa tendência, principalmente, de tentar, dizendo que a palha de cana tem de ser aproveitada, e aproveitando esse gancho, tentando fazer etanol de segunda geração, tem levado a uma discussão que, para mim, não fecha. Ou seja, que o pessoal diz, para valorizar o etanol de segunda geração, que ele é um combustível feito com resíduo, né? Só que ninguém consegue fazer etanol de segunda geração a não ser usando bagaço. Porque se você fizesse etanol de segunda geração com a palha, então, por quê? As caldeiras queimam muito bem bagaço, e não queimam bem palha. Há uma série de limitações para a queima da palha em caldeira, ela sozinha. Então, o que o pessoal do etanol de segunda geração quer, para justificar que ele seria um combustível mais avançado que o etanol de primeira geração, é dizer que a palha está sendo usada indiretamente para fabricá-lo. Mas ninguém consegue fazer com que a palha queime bem em caldeira. Então, Raizen e outros estão fazendo por aí etanol de segunda geração usando bagaço. Então daí vem uma controvérsia, porque o bagaço eu não considero resíduo. Resíduo é algo que não pode, no estágio atual da tecnologia, ter um aproveitamento intenso e comprovado. Ora, nós estamos produzindo uma quantidade gigantesca de energia elétrica, injetando no Sistema Interligado Nacional, queimando o bagaço. A usina Iracema mesmo, que é uma usina relativamente pequena e por ser ultrapassada em idade, não tem condição de ter uma caldeira moderna, assim mesmo ela coloca na rede pública 4 megawatts. 4 megawatts são suficientes para abastecer de eletricidade no consumo médio da população brasileira, que vai dar em torno de 250 quilowatts por mês. Você abastece 32 mil pessoas. Uma usininha como a Iracema, moendo 3 milhões de toneladas, exportando apenas 4 megawatts, 32 mil pessoas. Iracemápolis tem muito mal 25 mil habitantes. Né? Então, você vê, a usina que está ali do lado abastece Iracemápolis durante a safra de energia elétrica. Então, bagaço não é resíduo de jeito nenhum. E o pessoal tem o justificado do etanol de segunda geração porque ele tem um preço lá no exterior diferenciado. Este preço, eu tenho que falar, a hora que o pessoal descobrir que na cadeia toda do etanol de segunda geração, o balanço entre energia que você recupera e energia que você põe, o saldo é muito pequeno, ou seja, você precisa pôr muito de energia de outra fonte, que no caso é o bagaço, para produzir etanol de segunda geração, para dizer para os europeus que eles estão comprando um etanol avançado, sendo que o etanol de primeira geração é que cria
toda essa cadeia que permite que depois venha a haver uma sobra de bagaço que vira etanol segunda geração. Além disso, o custo dessas plantas está proibitivo. Então, eu digo, hoje é muito mais interessante investir numa planta, por exemplo, de biogás, biometano, em que você transforma a vinhaça naquilo que ela tem de energia latente em energia potencial, e está comprovado que os sistemas de fermentação, tanto de vinhaça quanto de torta, funcionam por investimentos que já a própria Raízen tem na Bonfim, uma planta muito eficiente, e a Cocal tem uma planta em Narandiba muito eficiente e Cocal já está exportando biometano, que é a diferença entre biogás e biometano. Isso é uma boa para você falar para a turma aí, então, viu? Biogás é o seguinte, o biogás é produzido por fermentação de resíduos orgânicos. A vinhaça tem um conteúdo grande de matéria orgânica fermentível. Então, em fermentadores apropriados, a matéria orgânica da vinhaça é transformada num gás chamado biogás. O biogás tem de 50% a 60% de CH4, que é o metano. Esse biogás, ele contém ainda uma quantidade muito grande de gás carbônico e de enxofre na forma de H2S. Então, esse gás, ele não pode ser utilizado, não pode ser injetado, por exemplo, na rede de gasodutos. Você faz, então, uma purificação do biogás com equipamentos perfeitamente conhecidos e você purifica a um produto que tem, no mínimo, 96,5% de CH4. E esse produto você pode injetar no gasoduto Brasil-Bolívia, em toda essa rede de gás que abastece com gás, etc. e tal, né? Você vê, a vinhaça, que lançada na área agrícola, acaba trazendo uma quantidade de matéria orgânica em excesso, porque você já tem a palha da cana que está ficando lá, que gradativamente umifica e vira matéria orgânica. Né? Então, eu acho que o futuro imediato é as usinas investirem nessa área de biogás. Por quê? Há uma incerteza muito grande ainda quanto à tecnologia do etanol segunda geração. A Raízen tem uma tecnologia própria, e a planta que ela está construindo na Bonfim vai poder dizer se alguns conceitos que eu tenho próprios de que o consumo de energia é abusivo para produzir energia líquida, se confirmam ou não. O Pedro Mizutani, que é meu conselheiro, meu colega de conselho da Nardini e também é da Raízen, e Cosan Raízen insiste, Érico, o dia que essa planta estiver pronta, eu vou provar para você que o etanol segunda geração funciona. Eu vou falar para ele mora no meu prédio. Eu falei, ó, a Exxon teve lá, falou isso aqui. Então, pode dizer. Você sabia que ele canta no elevador, né? Puxa, ele é verdade, o Pedro ele é cantor japonês, ele entra cantando no estacionamento, você sabe quando ele está chegando. É uma figura esse japonês. Figuraça. Mas eu te interrompi, falei da cantoria do Pedro Mizutani. Onde nós estávamos? Então, enquanto a tecnologia do biogás é perfeitamente dominada e já existem plantas de grande porte aqui mostrando que qualquer usina, dependendo da viabilidade financeira, instala e faz funcionar. Para ter uma ideia, você transformar em metano 100% de uma vinhaça originária de uma usina que moe 5 milhões de toneladas de cana, como é na Arandiba, fica em torno de 200 milhões de reais. Né? Uma planta de etanol segunda geração, que vai produzir durante 330 dias do ano 85 bilhões de litros de etanol, que é esse o padrão dele, né? Ela está custando 1,1 bi. Então, como que você coloca para um usineiro hoje entre uma tecnologia conhecida em biogás, biometano, que para uma usina desse porte custa 190 a 200 milhões no máximo, para uma que vai produzir um produto que, a hora que terminar o primeiro mandato deles na Europa, pode ser que o etanol de segunda geração não seja mais reconhecido como etanol de segunda, mais avançado que o de primeira geração, tá certo?
Então essa é a minha visão de como que está a coisa. Como amante de tecnologia, acho que não pode ser descartada essa experiência da Raízen, mas eu tenho certeza que na própria Raízen eles vão fazer muito mais plantas de biogás do que plantas de etanol de segunda geração, né? Tá certo? Essa é a minha visão. Agora, há também outras coisas interessantes, como o Grupo São Martinho e outros estão fazendo, que é a sinergia interessante de uma planta de etanol de milho inserida dentro de uma destilaria autônoma. Por quê? E um grande efeito de inovação que nós brasileiros trouxemos para a produção do etanol de milho, porque nós internalizamos ou nacionalizamos o processo de produção de etanol de milho super desenvolvido nos Estados Unidos, usando energia renovável. E o americano, 100% da energia da planta deles é com gás ou com energia elétrica comprada diretamente. Só queria mandar um abraço para aquelas patriçocas de churrasco, sabe? Aquelas ricas de boutique que fica falando das coisas, mas pode continuar agora. Então. Vamos olhar o bico. Você está vendo com ele? Você tá num... Ó, o Carolzinho, o meu já baixou aqui, você pode trazer mais uns que hoje eu estou veneno para beber. Está vendo? Nessa condição, eu junto nesse grupo de engenheiros que a gente tem na São Martinho, coordenamos a nacionalização de um projeto americano e inserimos ele dentro da destilaria da Boa Vista, lá de Goiás. Então é uma destilaria que de etanol de cana produz 420 milhões de litros por safra. E a planta de etanol de milho, usando energia de bagaço, vai durante 330 dias produzir mais 220 milhões de litros de etanol. Então, nós estamos com uma planta moderníssima, cuja startup aconteceu agora em março, num conceito inovador em que não existe 1 quilo de vapor de alta pressão. É todo vapor de escape ou vapor vegetal, não sei se conhece essa terminologia. Mais ou menos, mas, ou seja, você está aproveitando uma sobraiada de vapor para tocar a planta de milho. De milho, então. E sobrando bagaço, de modo que enquanto a planta de etanol de cana para manutenção, e porque você não pode colher durante os meses de chuva, certo. São uns 4 meses de entre safra, a planta de etanol de milho continua rodando. Porque consegue estocar, né? Então, estocamos bagaço, um balanço térmico muito bom, a sobra de bagaço é suficiente para manter a planta de etanol de milho rodando sozinha, né? Então, assim, vamos tentar resumir essa maravilhosa explicação que o Erickson deu aqui. Só uma pergunta. Se você tivesse que apostar, então, hoje, o seu taco, você ia falar assim, ô Botão, é biogás com etanol de milho integrado em vez de, por exemplo, uma aposta de etanol de segunda geração. Exatamente. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Muito até um outro colega de conselho lá na Nardini, que é Alexandre Figliolino, ele é muito amigo... O Repolho. O Repolho, então, ele é um colega nosso, então. Hoje é aniversário dele. Parabéns para você, Repolho. Nós estamos gravando, manda lá, Erickson. Hoje é dia 23 de maio, certo? Então, 63 anos hoje o Repolho. Rodou murcho também, viu, Repolho? Com todo o respeito, trabalhou em carvoaria porque está acabado, hein? Então, mas, então, um amigo do Alexandre é o Mussa. Mussa, acho que eu já ouvi falar do Mussa. É o diretor da Raiz. Então. E o Alexandre está insistindo com ele para ele conversar comigo, justamente para ele entender esses conceitos de etanol de primeira e segunda geração e que é muito melhor investir em biogás, biometano, do que no etanol segunda geração. Que tem uma outra coisa. Como eu estou no conselho da Cocal, eu acompanho detalhadamente números. Nós estamos vendo agora um benefício incrível da vinhaça biodigerida e da torta biodigerida nos canaviais. Me falaram isso, que está melhor do que a própria vinhaça. Exato. Né? Então, nós estamos atribuindo a quê? E tem agora um trabalho contratado junto à Embrapa para tentar provar as teses que levantamos lá. Uma delas é a quantidade de bactérias que saem do biodigestor junto com a vinhaça e é aplicada
muito provavelmente contém colônias de bactérias que hoje essas firmas que estão vendendo as bactérias mágicas, as Azospirillum e tudo mais, vendem muito provavelmente da mesma família dessas bactérias. A gente tem no biodigestor essas bactérias que a gente ainda não sabe quais são. Então foi contratado com a Embrapa um plano de identificação dessas bactérias ou famílias de bactérias. E outra ideia é usar o biodigestor sendo inoculado com essas bactérias separadas e classificadas, as Azospirillum e outras mais aí que não me lembro o nome agora. Então, na primeira oportunidade agora em que foi possível montar um trabalho estatisticamente controlado, cujos dados estão sendo ainda trabalhados, a Cocal está notando uma diferença em canaviais com 10 pontos percentuais acima da produtividade esperada aonde houve a aplicação da vinhaça biodigerida. Fantástico, hein? É fantástico. Então, há um horizonte incrível a ser descoberto, né, de biologia envolvida nisso tudo. Por isso, por todos esses fatos. Vinhaça você já aplica. Agora, se você, antes de... E eu tive um dia, uma reunião aqui no CTC, um pessoal da CETESB dizendo que eles estão começando a ficar preocupados com a quantidade de matéria orgânica que os canaviais estão enterrando, porque de repente vai começar a sobrar nitrogênio e contaminando os lençóis e haver o risco de você ter as coleções de água com a presença de excesso de nitrogênio, criando a eutrofização dessas águas, a presença de algas e tudo mais, né? E que eles podem começar a pensar em controlar o excesso de matéria orgânica no solo, além do potássio, né? Então, que hoje as regras de aplicação é em cima do potássio. Do potássio. Simplesmente, não simplesmente, só do potássio é a regra lá. Pois é. Então, por isso que eu apostaria num primeiro momento nessas coisas todas. Milho, o investimento é muito alto, então você precisa estar numa região em que o milho tenha uma originação razoável e que você trabalhe também como um especulador, no bom sentido, de milho, ou seja, você precisa ter um estoque, uma capacidade de estocagem de tal maneira que você possa comprar milho, como nós fizemos lá em Goiás. A planta de Goiás tem 2 silos de 120 mil toneladas de milho. E o recomendável para uma planta daquele tamanho seria, e ela tem uma estocagem, então, para no mínimo 6 meses de produção. E ninguém, hoje, em sã consciência, orienta para você ter uma estocagem maior do que 45, 50 dias. Então, ela fez isso e acertou. Por quê? O milho safrinha está sendo comprado diretamente do fazendeiro, que tem pressa de tirar o milho safrinha para plantar a próxima safra, né? Então, você compra o milho úmido e na planta lá nós instalamos um secador, inovador também, porque ele é aquecido com vapor de escape e não é a lenha. Então, nós secamos o milho, que ele chega com 18% a 20% de umidade, a gente seca para 12% a 15% de umidade, põe no silo. É melhor moer e fazer etanol ou é melhor vender, né? O milho que nós temos lá até agora está a um preço médio de 42 o saco. Entendi. Numa época em que ele chegou a 70, a 75. Né? O pessoal que vai nessa linha é o pessoal da Serradinho. É Serradinho, ali em Chapadão é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Então, é isso. Eu acho que aposto firmemente na modernização das usinas para aumentar a capacidade de geração de eletricidade e exportando, porque nós temos uma capacidade adormecida e não utilizada na maioria das usinas, que falta investir, e tem que ser com caldeiras de leite fluidizado, uma tecnologia que a gente ajudou a desenvolver, e que a primeira caldeira de grande porte para bagaço nós montamos na São Martinho, uma caldeira de 350 toneladas de vapor hora, de leite fluidizado, e a segunda é de 400 toneladas de vapor hora. E a grande diferença é que as outras caldeiras são caldeiras de grelha, elas queimam o bagaço em suspensão. E essa queima, devido à velocidade dos gases, nunca é completa. Então, esse carvãozinho que antes atrapalhava todo mundo... Caía na roupa do varal.
Hoje tem lavadores de gás, que é uma obrigação da CETESB, em que você reduz isso. Mas a caldeira de leite fluidizado, ela praticamente não emite nada, porque o leite fluidizado é uma massa de areia borbulhante, que fica a uma temperatura média de 850 graus, e o bagaço não é introduzido no alto, é introduzido nessa massa, e ele imediatamente abraçado pelos os grãos de areia saltitantes que estão a 850 graus. Uhum. Então a combustão dele é instantânea e total. Uhum. Sobra só cinza desse bagaço, né? Então a eficiência dessas caldeiras é fenomenal e gera um excedente de bagaço que permite que depois você ponha uma planta de etanol de milho autossuficiente em energia, né? É sensacional o processo. É fora de sério. Né?